Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 100 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, as participações do jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia. Do consultor Kleber Santos. Bom dia. E hoje, Renato Purini, no MDB, conosco. Bom dia, bem-vindo, Purini. Bom dia, agradeço o convite, muito feliz de estar aqui no 100º programa, feliz mesmo. E o Cláudio Lago, do PT, já virou figurinha fácil aqui, meu Lago, bem-vindo aqui. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, principalmente por um programa histórico desse. Exatamente, a gente quis aqui trazer um formato aí de debate, né, com as ideias, importante para que o nosso ouvinte possa formar a sua opinião, né? Então a intenção é essa. Nós vamos falar um pouco do ambiente nacional e também, claro, um recorte aqui em nível local. Do nacional, Lago, eu queria já começar contigo. Tá tendo hoje, nós até tivemos muita interação aqui, que foi esse veto parcial do presidente Lula em relação às saidinhas, né? Que houve uma aprovação no Congresso, inclusive com governistas, né? Nem precisando fazer a votação, e até simbólico, e exatamente naquele ponto em que tem essas saídas progressivas, o presidente Lula acabou vetando. E a do teu partido, como é que você viu esse ato, né, do presidente da República? Bom, queria dar um bom dia primeiro aos ouvintes da rádio e agradecer novamente por estar aqui. Café, eu vou te falar em dois sentidos. No primeiro, no pessoal, a hora que a gente olha, eu sou contra a saidinha. Inclusive eu fui vítima foi 31 de dezembro para começo de janeiro, fiquei 50 minutos no revólver de saidinha. Esse ano agora? Há uns 6 anos atrás. 6 anos atrás. E era o pessoal de saidinha. Então, primeiro, eu sou contra. Aí, a hora que você vai analisar o pessoal que é especialista no ramo, que a gente olha como cidadão. A gente quer todo mundo preso, ter segurança, então. Todo pessoal que é da área de segurança, tanto a jurídica, quem cuide preso, diz que isso traria problemas não só do ponto de vista de ressocialização, do ponto de vista humanista, mas também do ponto de vista de rebelião interna, você dá uma perspectiva para as pessoas saírem. Agora, eu acho que tinha no processo anterior, todo mundo tinha direito, digamos assim, e na nova lei, ela restringe bastante. Então, desse ponto de vista, eu sou para concordar que você mantenha a saidinha, mas tem que restringir mais. Quem comete crime violento, quem comete isso, comete aquilo, você fazer uma restrição. Então, nesse ponto de vista, eu vou concordar com o Lula ou com o governo de ter feito, porque o veto não foi total. Não, foi veto parcial. Foi parcial. E ele mantém a saidinha, mas restringe. Então, desse ponto de vista, eu concordo com ele, acho que está correto. O Bizarra vai resgatar ali aquele texto que está no início do programa para a gente ter. E aí, Purini, quem defende, né, essa questão, tem esse lado, vamos dizer, social, que dá para entender o legislador à época, né? Ele está dizendo o seguinte, o sujeito fica preso, depois ele cumpre, tem bom comportamento, ele vai para o regime semiaberto, ele vai para o semiaberto, ele precisa gradativamente voltar a conviver na sociedade, e a partir dali, então, ele tem, vamos dizer, em tese, uma ressocialização. É mais ou menos essa a lógica, né? Acontece que nós sabemos que dentro dos presídios tem as facções, e muitas vezes essas saidinhas, essas pessoas são utilizadas por essas facções, e alguns acabam também cometendo crime. Por exemplo, da última saidinha, 5% não retornaram. Essa tem sido a média histórica. Na sua concepção, tínhamos que ser bastante rigoroso, como o Congresso imaginou, ou essa visão mais parcial, né, incrementando alguns crimes, não permitindo e não flexibilizando tão fortemente como se imaginava, ou flexibilizando como foi colocado agora? Você foi pontual, Café. Eu ia avançar exatamente no que você disse. Eu também fui vítima de um desses de saidinha há mais anos, há uns 10 anos atrás. Também fiquei com um revólver apontado para mim. Então, aquela velha máxima, né? O bandido bom é o bandido preso, né? Não o bandido morto, mas o bandido preso. A grande questão é a ressocialização. Mas qual o critério que nós temos de ressocialização hoje no país? Não é? Qual o critério que nós temos hoje de gestão interna das penitenciárias? Com as facções hoje tomando conta, inclusive da gestão de muitas. Nós tivemos, inclusive, a questão de uns 30, 40 dias atrás, a fuga de 3 presos de um presídio de segurança máxima. Veja, é impossível pensar que 3 pessoas fujam de um presídio de segurança máxima se não houve... Na verdade, 2, né? 2, perdão. Se não houve alguma conivência interna. Isso você acaba envolvendo as facções. Então é muito complicado a gente falar em saidinha, porque esses presos que saem, óbvio, nós não podemos generalizar. Muitos desses presos que saem acabam indo ver as suas famílias,
Porém, a regra para isso, né, o controle social disso é muito complicado. Eu não sei se a sociedade, se o governo, se a própria polícia tem condição. Por exemplo, eu estive à frente da Endurbe lá nos anos 2006, 2007, então eu convivia muito, eu ficava muito ali no terminal rodoviário onde é a sede da Endurbe. Na época de saidinha, você tinha um volume de policiais enorme ali, porque ali já começavam os delitos. Então, quando você joga esse preso para a sociedade, ele vai para a rua, ele não tem nenhum critério de socialização e ele vai acabar cometendo pequenos delitos ou grandes delitos. Por outro lado, eu não conheço a regra exata do veto parcial, mas eu acho que vai trazer agora, havendo um filtro dessas pessoas que saem, bom comportamento, critérios de convivência social, o semiaberto já são presos que eventualmente convivem em sociedade. É um pouco diferente. Agora, da forma geral, como era generalizada, tanto que você via no momento da volta, 5, 10% desses presos não voltavam, eram milhares nas ruas, né? Então, o que a gente precisa avaliar a fundo é o critério desse semiaberto aí. Bom, só para contextualizar então, de acordo com a lei sancionada por Lula, fica proibida a saída temporária de presos condenados por praticar crimes hediondos com violência ou grave ameaça, como os de estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Também foram sancionados os pontos que prevêem o uso de tornozeleiras eletrônicas para que os presos possam sair para trabalhar durante o dia e o endurecimento dos critérios para prorrogação do regime. Então é isso, né? Antes havia uma liberação, tinha também, os crimes hediondos já previam na legislação anterior, né? O Sérgio Moro, na lei, também incluiu que daria condições de trabalho para quem fosse, estudar, fazer ensino, vai ter uma repercussão. E aí, Kleber, como é que fica do ponto de vista desse embate com o Congresso? Porque esse é o veto parcial do Executivo, mas no Congresso pode derrubar o veto. Já houve um desgaste em relação àquela desoneração da folha de pagamentos, porque houve uma discussão ampla no Congresso, aí o Lula vetou, aí derrubaram o veto. Como é que fica essa questão da própria imagem? Porque havia uma leitura de que o Lula não iria entrar nesse embate, ele iria aprovar como concebido pelo Congresso para evitar desgaste, mas ele não fez isso. Ele está alegando, através do Lewandowski, que fere o princípio da dignidade humana, né? Eu até levantei. O princípio da dignidade humana é muito subjetivo, né? A pessoa que vive em condições precárias, na beira de um rio, sem saneamento básico, não tem dignidade humana alguma. Pessoa que não consegue um emprego não tem dignidade humana. Então é um conceito muito subjetivo para ser um argumento como esse. Mas eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista da imagem, né? Daquilo que vai ser de novo lá no Congresso Nacional. Bom, isso aí realmente é um vespeiro. É um vespeiro, porque o que a gente vê no momento, que ele veta exatamente no momento em que a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro hoje. Então, a gente olha as pesquisas nesse momento, todas elas do país inteiro, indica que a segurança voltou a ser a prioridade, o número 1, ao lado da corrupção. Então, é um nó mesmo para ser desatado agora, principalmente pelos candidatos. Estamos perto de uma eleição, com certeza vai ser bastante questionado, porque há um movimento popular, como o Lago até colocou, existe a parte técnica, né, uma análise de ressocialização e tudo, mas para as pessoas na rua, a realidade é que o preso sai e rouba, e ele sai e comete crime. Então que é o problema da estatística, né? Porque você fala 5% não volta, mas quem é vítima é 100%, né? Você tem a marca, né, Lago? O Purini tem a marca. Para a pessoa que sofreu é 100%, né? E tudo isso temos que lembrar que veio à esteira de uma morte de um policial em Minas Gerais, né? Exato. Então, realmente é um assunto muito delicado. É algo que chegou pro presidente no momento ruim, do ponto de vista político, porque é tomar decisão em algo que é antipopular, de certa forma. Se você, quem defende o fim da saidinha, está em consonância com a maioria da população. Quem é contra, e justamente perto de uma eleição, isso pode gerar uma dificuldade.
Muito bem. Bom, outro tema relevante da semana foi toda essa movimentação em torno da volta do projeto de lei da fake news. Nós tivemos aí uma manifestação do Elon Musk, que é dono do X, né, fazendo um certo confronto aí com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Barroso, que é presidente do STF, veio a público dizendo que já foi dada a resposta, que é página virada, mas, na verdade, nas redes sociais isso está sendo realimentado. Acompanhou, Purini, como é que você vê essa questão da liberação, né, de alguns perfis, esse certo cutucada do Musk em relação ao Alexandre de Moraes? Como é que você vê todo esse movimento? Eu tenho visto pela imprensa, enfim, de forma muito superficial, né, Café? Mas são os contrassensos, né? Há muita coisa envolvida nisso, além de única e tão somente a questão da censura, né? Há interesses enormes comerciais, há interesses econômicos muito grandes por trás disso. Ontem mesmo eu assisti alguma coisa no sentido de um depoimento de um dos jornalistas e que já voltou atrás um pouco em algo que tinha sido dito. Veja, eu sou contra a censura, absolutamente contra a censura. Eu acho que um país livre é aquele país que deixa os seus cidadãos se manifestar. Mas eu acho que nós temos que resolver isso de forma interna, né? Nós precisamos resolver isso entre nós, cidadãos brasileiros, né? É engraçado como na China ele não diz isso, né? A China é um país totalitário, absolutamente ditatorial, enfim, pune os seus cidadãos nos momentos em que eles queiram eventualmente fazer suas manifestações, porém a maior fábrica do Elon Musk é lá e ele fabrica os seus carros por lá e lá não entra com esse tipo de colocação. Mas veja, eu não me aprofundei no caso, porém do lado da questão da liberdade de expressão, eu acho que nós temos que defender sim a liberdade de expressão. Eu acho que o direito do cidadão de se colocar, ele está acima de qualquer outra coisa. Porém, eu acho que nós temos que resolver isso de forma muito caseira, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que esses interesses comerciais enormes, bilionários, eles não contaminem os processos, inclusive agora que nós vamos entrar num processo eleitoral e que isso eventualmente pode contaminar o processo para um lado ou para outro. Agora, Cláudio Lago, há um entendimento, não obstante do que o Purini colocou, que de certa maneira o Elon Musk deu voz, pelo menos a uma parte da sociedade, os que estão mais à direita, né, que entendem um certo abuso nas decisões do Alexandre de Moraes. Essa é uma grande crítica e muita gente acabou ficando com receio. Eu confesso que aqui na imprensa a gente está se policiando muito, porque nós já vimos aí, né, derrubar plataformas, nós já vimos de ofício convocar pessoas para depoimento, e há quem entenda, olha, o Elon Musk, apesar de tudo, ele acabou dando voz a tudo isso. E aí volta a discussão sobre o projeto de lei da fake news, que era do Orlando Dias, o presidente do Senado querendo retomar, mas o Arthur Lira... Orlando Silva, desculpa, querendo retomar, mas o Arthur Lira falou, não, nós vamos começar do zero. E aí sempre é aquela pergunta, né? Já não existem leis suficientes para penalizar aqueles que têm abuso? E eu concordo, por exemplo, com quem está fazendo a leitura, de que talvez uma identificação mais do CPF de quem publica poderia de alguma maneira ajudar muito nisso tudo. Qual que é a tua visão por tudo que aconteceu e agora essa retomada da discussão do projeto de lei da fake news? O Café, se me permite, desculpa, estou meio resfriado, vou voltar um pouco no que o Renato estava falando. Hoje a gente está passando por uma mudança internacional sobre o controle da mídia. Primeiro que o Elon Musk, ele não é nenhum exemplo de democrata. Até a fortuna dele foi feita na África do Sul, no apartheid com Minas, coisa que que também não foi dentro do regime democrático por uma competência propriamente dita que eles montaram. A família dele tem o patrimônio que ele tem, então ele não tem uma origem democrata. E o que está discutindo hoje essas Big Ten estão tendo um controle social e me parece que o Elon Musk quer ser o grande censurador do Brasil e do mundo. Se você pegar, hoje está centralizado em meia dúzia de empresas. Por exemplo, nós vamos lá para os Estados Unidos. Ninguém há de falar aqui, como o Renato falou da China, que é uma ditadura. Os Estados Unidos, até onde a gente sabe, é uma democracia. E um dessas plataformas, a TikTok, está sendo proibida nos Estados Unidos. Ela não está sendo censurada, ela está sendo proibida. E por que ela está sendo proibida? Por receio das informações que passem para outro país. TikTok é chinesa, né? Ela é chinesa. E a condição é, se for para um americano, ela pode continuar.
Então nós estamos falando de uma pessoa que, sabidamente, ele não tem uma prática democrática no mundo, é uma direita bem radical, e que vem querer ele controlar o que a gente pode postar ou não. Eu acho que qualquer empresa, seja o da X, ou seja o Facebook, nós estamos hoje sobre todas essas plataformas, estão 2, 3 pessoas que estão controlando o que censura. Eu acho que é esse que é o perigo, Café. Como a gente fazer isso? Esse é um grande risco. Isso não estou falando apenas do Brasil. Se você pegar esse tema na Europa, ele está emergendo. Mas sempre fica aquela coisa, né, de quem é que vai fazer os juízos de valor. Essa é a grande questão. Quando a gente falava em censura, Purini, na época da ditadura, que seu pai, inclusive, eu conheci nessa época, que te brigava contra censura. O que é a censura? É você, antes de acontecer o fato, você cortar. Então você tinha nas redações, você botava um censor. Hoje, com a velocidade é instantâneo, você não tem mais censura. O que você pode fazer é punir depois. Agora, como é que você penaliza? Como é que você controla? Eu acho que é um debate que tem que ser feito, mas tem que ser feito. Porque você não pode, por exemplo, nós estamos falando ela é muito latente no período eleitoral. Porque você pode roubar ou não uma candidatura, mas ela na vida pessoal, também você pode acabar com a vida de uma pessoa com um fake news. E hoje, além do fake news, a dinâmica da informática é muito grande, você tem a inteligência artificial. Hoje você pode produzir o Café falando, defendendo Lula, por exemplo, aqui, soltar um fake news e queimar ele. Seria então, mesmo. Na visão dele. Então a gente tem, assim, mas a gente tem bastante contra-informações, né, Café? A primeira pessoa que eu vi falando disso está aqui do nosso lado, Kleber Santos, quando falou de inteligência artificial em uma live sua. E ali eu parei para pensar o perigo que isso representa, por exemplo, num processo eleitoral, onde você coloca uma pessoa, coloca qualquer um de nós aqui falando com a nossa voz, com os jeitos só que falando algo absolutamente contrário com aquilo que a gente treina, pensa. né, ele, né? Então, eu acho que o grande desafio é encontrar o CPF mesmo, né? Quem fez? Mas só uma questão. Hoje já existe um controle, e eu vou te falar qual controle que é. Por exemplo, se o Purini quer começar a impulsionar, porque o grande problema é o impulsionamento. Qualquer coisa política, você tem que fazer hoje o selo, tem que fazer hoje um documento junto ao Meta. Não aprova mais, para você ter uma noção, por exemplo, no Instagram, no Facebook, você manda um documento. Olha, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu não sou político, eu trabalho com política. E eu fui impulsionar agora, recente. Eles rejeitaram. Impulsionar o seu trabalho. Meu trabalho, né? Um curso que eu lancei, mas fala em política, tudo, então ok. Aí teve que fazer toda uma identificação, mandar cópia da RG, o comprovante do endereço, tudo certinho, porque qualquer problema ele sabe que existe uma pessoa por trás e é responsável. Sim. Então, já está havendo esse controle. É que a questão aqui nós temos que separar. Nós estamos falando do ambiente político, que é uma coisa. A outra coisa é aquilo que o Lago levantou, que é a instantaneidade. Eu posso agora, nesse momento, escrever um post aqui na minha rede social dizendo, olha, o Cláudio Lago afirmou que o Café é lulista. Eu posso. E olha, aí depois eu vou ter que esperar a reação dele. Eu preciso, tarará. É isso que muitas pessoas entendem, que se eu, Café, que publico, tiver lá meu CPF, meu registro bem rigoroso, a vida do Cláudio Lago fica mais fácil. Porque ele vai saber, é o Reinaldo Café, o CPF tal. O que estão colocando as pessoas estão sendo levadas a publicações instantâneas sem o devido filtro, e aí tal. Mas aí entra no outro campo, que é onde eu acho que pode pegar o Lago, Purini e Kleber, que é quem que vai controlar isso, porque toda vez que você vai regulamentar algo, vai ter que ter um núcleo, é aí que mora o perigo. E usando o que o Kleber colocou, nós temos já uma legislação na vida real e no próprio marco da internet que, de certa maneira, já disciplina injúria, difamação, crime contra a honra e tudo mais. Então, é um mundo novo. Café, se me permite, só um detalhe. Isso que você está falando, eu concordo contigo que você está falando, só que hoje o mecanismo que vocês têm é recorrer ao judiciário. E o judiciário ainda está numa época que ele não dá resposta no tempo devido da rede. Então, como resolver isso é uma questão, mas eu acho que teria que ter. Eu acho que, não sei se havia judiciário especializado nisso, porque se você tem... Ou a inteligência da polícia... Então, mas se você não fazer uma censura, mas se você faz um fake news que seja importante,
se você, até você montar um processo para ir no judiciário, para ter uma resposta do judiciário, isso pode ficar irreversível. É esse que eu acho que é a questão. Como você fazer? Agora, o modelo que você tem hoje do judiciário, ele tem uma demora. Agora, o que você não pode, acho que é isso que tem que deixar claro, é o que ele colocou no começo. Eu acho que qualquer tipo de censura, que é o pré-julgamento, isso você não pode permitir em situação nenhuma. Mas eu fico pensando na prática, Paulo Lago, e você tem razão, né? Eu fico pensando na prática assim, vamos lá. O Purini resolve publicar que se você combinar a cor amarela com a cor vermelha, você chega no roxo. E não é verdade. Não é verdade. Né? Quem que vai entender que naquele momento, imagina, parte do princípio que o Purini acredita nisso. Quem é que vai decidir retirar ele da rede social? Entendeu? Esse julgador que é o problema. E aí nem a justiça tem instrumento, nem a inteligência tem instrumento. Quer dizer, porque quando você tem um fake news evidente, ok, como nós falamos, de colocar a fala na boca de alguém difamar, de alguém falar isso aparece assim, né? Por exemplo, nas redes sociais tem coisas que estão sendo publicadas de 2018 que não tem nada a ver com agora e assume como verdadeiro, um depoimento de um ministro que foi lá num outro contexto. Aqui mesmo ontem circulou aí do Borgo uma montagem que ele chamando os bauruenses de idiota, e a hora que eu fui ver o vídeo inteiro ele estava falando que são idiotas, quem apoia, tarará. Ou seja, eu mesmo já fui vítima disso. Né? Tava aqui debatendo um tema com o Borgo e num recorte de uma expressão minha que não tem nada a ver como foi colocado pela pessoa que se sentiu ofendida, eu tô agora tendo que me defender na justiça, tentando provar que o que eu tinha dito não era exatamente isso que tá lá, entendeu? Então esse mas sensor você não acha que tem se o Purini uma cor da outra e aquilo ali é fake, mas ela atinge quem? Se essa postagem dele for, por exemplo, contra uma loja uma fábrica de tinta, então é uma coisa. Se não for contra, não atingir ninguém, ela não tem importância. Se ela atinge um fabricante de tintas, por exemplo, então esse fabricante deveria, esse atingido, ele tem uma resposta rápida. Acho que essa que é o centro da questão. Se ela atrapalha uma empresa, digamos, X, essa empresa teria que ter um mecanismo mais rápido que é o que o Café disse, o quem, né? E o quem o esse faria, é o grande problema. O que me preocupa a justiça não tá preparada para isso mesmo. Porque me vem a época... Já não tem a dinâmica para dar uma resposta. Porque isso vem a época da censura lá atrás. Preparados para isso. Será que nós vamos ter que ter um núcleo de gente... com muita sapiência que vai tomar essas decisões tão instantâneas, tão rápidas, porque é diferente, né? Vamos pegar o caso aí da política mesmo, né? A reconstrução da imagem, por exemplo, do Fabinho Manfrinato. Sim. Ele foi acusado de que usou dinheiro da Coab para uma viagem, foi processado, ele acabou perdendo condições de ser fortemente trabalhado na eleição passada como vice, teve que se afastar da cidade. Depois de 4 anos veio uma decisão dizendo que não, ele é inocente. E aí, né? É aquela frase que falam, você pega um travesseiro cheio de pena, você joga. Depois como é que você vai pegar de volta, né? Então esse é o grande problema. E essa decisão instantânea, então, é pior ainda, porque você, naquela vez, dependendo do julgamento da pessoa, diz que você é culpado. E daqui a pouco você prova, não. Eu tenho um experimento aqui que azul com amarelo dá o roxo mesmo. Tá aqui, ó. Essa é a minha preocupação, Lago. Não, acho que não é uma preocupação, acho que é um problema que gerou a partir da rede social. Você quer ver? O meu pai tem 93 anos e é vivo, petista, roxo, tal, e lustro, tal. Vermelho. E ele nasceu em Tibiriçá. E depois o pai dele andou, tal, ele morava numa cidade menor, ali perto de Indomélia. E meu avô trabalhava em Água de Santa Bárbara, que dá 15 quilômetros. Quando o filho mais novo do meu avô nasceu, levou 15 dias para informar o meu avô que ele tinha nascido. É um negócio absurdo. Eu trabalhei no Banco do Brasil em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Café. O jornal, na época, no começo de 80, isso, levava, em média, 15 dias para chegar o jornal lá. E a gente lia como se fosse do dia. Ou seja, há uma mudança, estamos falando de 40 anos, ou uma mudança da informação, na dinâmica da informação hoje, que é um negócio maluco. Então a gente precisa readaptar. Como readaptar? É essa discussão que nós estamos fazendo. Agora, nós precisamos fazer essa readaptação.
Tá? Como fazer isso? Eu acho que ninguém tem uma resposta hoje, fala assim, ó, isso aqui resolve. Sim. Nós vamos fazer uma coisa e falar assim, ó, isso aqui ficou ruim. O Renato que está fazendo a censura, está fazendo o julgamento, está julgando demais. Ó, não, botou o café, está julgando de menos. Eu acho que nós vamos ter que fazer um experimento, eu acho que ninguém tem uma resposta, nem no Brasil, nem fora. Fora é um debate também. Mas eu acho que o debate tem que ser feito e tem que tomar alguma coisa. Agora, nós não vamos resolver na primeira, nós não vamos acertar na primeira também. Mas a dinâmica hoje, que eu acho que esse que é o ponto, a dinâmica das informações são muito grande. Uma informação de manhã à tarde já não está sendo relevante, né? É verdade. E aí, né, o Kleber, é a dosagem e evitar exatamente de ter mais leis que não são aplicáveis, né? Esse é o grande problema. Eu acredito, a minha opinião é o seguinte: publica, acho que a liberdade tem que ter, as pessoas têm que ter liberdade. E assume a responsabilidade. E assume a responsabilidade. Aquele que foi ofendido manifesta que foi ofendido e aí vem a punição, a retirada do ar, isso tudo bem. O que não pode é alguém entender e ir lá e mandar tirar. Esse terceiro que está complicado. De ofício, de ofício, ou até antes, né? Como disse o Cláudio, né? Aí é a censura total. Que aí é como o que as redações de jornais na época da ditadura que fazia, tinham que passar pelo crime, ficava o sujeito, né, lá. Então imagina, isso não existe mais, não tem mais condição de fazer isso, né? Então hoje a pessoa coloca e depois vai ter que assumir, né? Isso tem acontecido com artistas quando falam de mulheres, aí a questão do machismo, quando falam de mulheres, a misoginia, a questão da pedofilia, enfim, você tem um universo aí que é difícil, mas é isso que colocou. O que eu não concordo é com essa história de dizer que a rede social deu voz aos imbecis. É como se chamasse toda a população de ignorante. Talvez a população esteja se manifestando naquilo que era difícil para se manifestar. Como é que a gente interagia na rádio aqui Bizarra no passado? Mandava carta. Mandava carta. Telefonava, mandava carta. Então, lá na Ouro Verde eu trabalhei muito tempo, a gente recebia carta lá. Olha, eu quero fazer uma reclamação aqui. Hoje o cara, eu falo aqui, ele tá aqui, esse café é fascista, já tá aqui na hora. É assim. Tinha caixa postal. E a gente tem que saber trabalhar com isso, porque tem pessoas que exageram, outras não, mas na minha visão já tem uma série de leis aí que já nos protegem. É a questão do copo, né? Meio copo de água. Cheio ou vazio? Cheio ou vazio. Eu vejo o lado positivo das redes sociais, da internet como um todo, porque antes, né, na própria política, vamos falar aqui de eleições, antes as pessoas dependiam do período eleitoral para que fosse visitado por um candidato, para que viesse as informações. A TV e rádio. A TV tinha um peso muito grande e hoje, aliás, perdeu muito peso, né? Então, atualmente, o que você tem é uma democratização. Então, antes a população só tinha acesso às informações passadas por um filtro da imprensa, né, de jornalista, de jornal, de rádio, e hoje ela diretamente, e se ela quiser se manifestar, como você falou, mandava uma carta, era muito difícil. Hoje não. Hoje, se eu tenho uma opinião, eu sento no meu computador ou no meu celular e expresso a minha opinião. Então esse é o lado bom, esse lado democrático. Quando me perguntam o que seria uma nova economia, é exatamente essa mudança, né? A economia nasce como ciência por conta da escassez. E aí a ciência ela tem que ajudar as pessoas a pensar e tomar decisões, né? Como você não tem recursos para todos, né? Então você tem um sistema que toma decisões, eu vou para cá ou para lá. O que tem na internet, nas redes sociais é abundância. E aí, óbvio que quando você tem abundância, o filtro é outro, né? Que aí é a questão que inverte, né? Então, isso, de certa maneira, é uma novidade também e, obviamente, que tudo isso vai ter que ser trabalhado. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do local. Lembrando, a edição número 100 do Café com Política, hoje aqui com o Renato Purini, que é do MDB, o Cláudio Logo do PT, também as presenças do jornalista e consultor Kleber Santos, o Ricardo Bizarra, que só come e bebe aqui, e eu que estou aqui fazendo o trabalho. A carinha do Bizarra. Você tá triste só porque vai ficar longe de mim nesse período, não é isso? Pois é, você não quis me levar com você? Purini, há uma leitura local de que o MDB teria o desejo de compor com a Sueli no sentido de ter o candidato a vice, né? E a informação que nos chegou essa semana é que o Dr. Orlando se mantém firme como pré-candidato a vice. Houve da família Mandalite uma sinalização, pelo menos a leitura que a gente faz de fora, de que não é bem assim, tanto que o Reinaldo Mandalite se filiou ao PL, que nós já sabemos que o capitão Augusto hoje é um desafeto da prefeita Sueli. E você faz parte do governo, como é que você está vendo esse cenário, como é que o MDB vai nessas eleições municipais? Café, eu venho conversando bastante com o Rodrigo,
Não é segredo para ninguém que o MDB se aproximou bastante do governo da Suelen. A gente vem contribuindo, não só na CEPLAN, mas contribuindo em outros setores do município. E em algum momento foi colocado sim a vontade do MDB de poder de repente compor na chapa majoritária. Há inclusive uma discussão nacional do Rodrigo com o Baleia, pelo tamanho do MDB, pelo que o MDB representa no país. O MDB é um partido hoje dos maiores partidos do país, é um partido municipalista, tem uma história em Bauru, né? Uma história bastante bonita em Bauru, vem lá do tempo ainda do antigo MDB, meu pai, enfim. Então o MDB tem uma história aqui. Mas desde o momento em que eu vim ao governo, e essa discussão da vice é sempre trazida à tona, eu sempre tive o cuidado de dizer que a discussão ela poderia ser colocada a partir do momento em que houvesse uma conversa com o Dr. Orlando, né? Eu costumo dizer que a lealdade, ela na política, ela tem que ser bastante respeitada e valorizada. E até onde a gente sabe, pelo pouco que tenho conversado, pelo que tenho falado, que falei com o Dr. Orlando, a disposição dele é continuar sendo vice-prefeito e concorrer às eleições como vice. Se isso se perdurar, e eu acredito que seja até, inclusive, o próprio MDB, o próprio Rodrigo possa pensar desta forma, o caminho seria realmente o Dr. Orlando se manter como vice pela pessoa que é e por tudo que demonstrou nesses 4 anos. Claro que eventualmente, se houver alguma mudança de posição, se eventualmente houver uma possibilidade de composição numa chapa majoritária com a vice, não tenha dúvida de que o MDB vai se colocar como um partido em condições de oferecer nomes. O MDB tem diversos nomes importantes e bons. Então, acho que basicamente isso. Critérios de lealdade, de companheirismo e de respeito por tudo que o Dr. Orlando representa e representou nesses 4 anos, a vontade dele tem que ser respeitada. Porém, se houver alguma possibilidade de mudança, eu não tenho dúvida de que o MDB vai fazer jus a isso e vai concorrer, eventualmente, a essa vaga de vice, com os nomes que tem, né? Mas não há hoje, honestamente, Café, só finalizando a sua pergunta, não há um afastamento do MDB em relação ao governo, não há. O que há é um aprofundamento de diálogos, é natural isso na política, as decisões da política, a política muda demais, né? A política diariamente ela muda, então esses diálogos estão mais aprofundados, passamos por um período aí até o dia 5 de filiações, e isso também estica um pouco mais a corda, as coisas agora diminuíram um pouco, porém a gente vai continuar dialogando sobre a possibilidade, até porque um eventual não candidatura a vice do Orlando, eu tenho certeza de que outros partidos iriam tentar também pleitear eventualmente a vice. Exato. E aí o MDB se colocaria de forma mais enfática também. Lembrando que o Dr. Orlando foi para o PP, que é comandado pelo pai da prefeita Suelen, que tem lá o comando. Agora, Lago, existe esse lado, vamos dizer, mais governista, e o Purini hoje faz parte desse processo, mas há no contexto local muitos conflitos e confrontos, né? A Estela Almagro, que é do seu partido, tem sido bastante contundente na condução ali na Comissão de Legislação e Fiscalização e Controle. Nós temos embates agora em relação à questão da área da educação, com possível superfaturamento de uniformes que foram descartados e precisa ser apurado, não atendimento de convocações de membros do executivo, até passa a imagem de que a prefeita Suelen não está preparada para esse momento, esse mundo republicano da política e tudo mais. E como é que você vê, então, neste momento, essa ação, vamos dizer, mais forte da oposição, inclusive comandado pela própria Estela, e este posicionamento do governo tentando se distanciar um pouco das polêmicas? Café, eu vejo que o governo Suelen tem um jurídico que a gente fala vício de origem, né? E qual que é o vício de origem dela? É um governo centralizador, é um governo, de certa forma, autoritário, no sentido de não fazer o debate com a sociedade. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo você falar sobre o calçadão da Batista. Sim. Eu acho que aqui na cidade todo mundo é a favor de ser. Aquilo está antigo, precisa reformar. Como fazer? Como é que você faz qualquer coisa que seja o calçadão da Batista, que é uma coisa que é unânime, todo mundo quer. Até cortar a árvore da Praça Portugal. Ou cortar uma árvore da praça. Como você faz? Com debate. As pessoas envolvidas, os setores envolvidos, você discutir.
Isso você, é assim que você, um bom administrador puxa isso aqui. E a gente, desde o começo, vamos pegar a pandemia, ela teve multa por não usar máscara, sem não sei o que, tudo que da cabeça dela é centralizado. Até quando o PMDB sempre teve uma política mais de centro, foi pro governo, foi até um assusto pra gente, que a gente não achava que eles iriam pra lá, porque a história do MDB não bate com esse perfil. Não bate com esse perfil da prefeita. Então, o que está acontecendo na Câmara Municipal hoje? A administração puxa a corda de um lado, a oposição puxa do outro e o esgarçamento. O que está acontecendo com a cidade hoje? Está paralisada. De quem é a culpa? Não podemos ficar discutindo aqui, mas a origem é um modelo de centralização excessivo. E a consequência disso é o desgoverno. Então o que você está falando aqui é só um resultado dessa política. Então se você for, como você não tem discussão, sobra dinheiro na educação, você faz o quê? Compras de prédio, a toca de caixa sem discutir com ninguém. Compra imóveis, 35 milhões de reais. Sem discutir com quem? Com nenhum setor. Compra, aí você vem e todo aí você vai lá na educação hoje, o que está acontecendo? Você acha, você pegar uniformes, achar no meio do mato, de quem que é a culpa disso? A priori, vamos, sem fazer falsas acusações. De quem é a responsabilidade para manter os uniformes? Da Secretaria de Educação. Mas foi a Secretaria de Educação que pegou e jogou? Isso nós não sabemos. Mas ela tem que ter o controle mínimo disso. Foi fulano ciclano que foi lá e roubou. Se o roubou, tem boletim de ocorrência do roubo? Ou não tem controle daquilo? Aí você vai, olha para você ver, aí você vai na Câmara Municipal e afirma que não tem nenhum estoque. Aí você vai lá averiguar, tem 1.000 e pouco. Bom, nós estamos falando de agasalho, mas não é agasalho, né, Café? Aquilo é recursos nossos de impostos que foi usado para comprar uniformes. Agora, tem controle isso ou não? Então nós estamos falando de duas coisas. Um modelo centralizador que gera o conflito, como está na Câmara Municipal, que está travada a Câmara. Nunca tivemos na história de Bauru um travamento desse aí. Quem é que ganha com isso, Café? Você consegue me falar? Você consegue, Renato? Não. Eu acho que a cidade toda perde. Sem dúvida. Tá? Então, prejudicado, nós sabemos quem é. E por que isso? Aí você vai, na administração local, também é um caos. Porque o que nós podemos discutir? Nós queremos saber quem que é o culpado, mas como é que acontece um negócio desse? Quem é que controla? Porque se você tem controle, todo mundo aqui trabalhou, você tem controle de tudo. Se você pegar um posto de gasolina lá que vende bala, tem controle da bala. Aí você não consegue controlar o uniforme de estudante que você faz uma vez por ano para entregar para os alunos? Você não sabe para que escola que foi? Não, na saúde faltou gás, né? Bom, se a gente for para a saúde, Café, aí não vamos ter que ter 2 programas desses aqui. Você sabe que essa questão do controle de estoque, né? Eu dou consultoria e aí eu chego no empresário, né? Que normalmente é o problema de capital de giro, né? Aí eu vou lá no estoque e falei, como é que é o teu controle de estoque aqui? Tal, né? Aí ele dá a volta, eu tiro R$10 do bolso, sim, e coloco na prateleira, né? E aí dou uma volta, falo, nossa, você deixou R$10 aqui na prateleira, dinheiro você guarda onde? Eu guardo no cofre, eu conto todo dia. Olha, estoque é a mesma coisa, só está transformado em produto, mas é seu dinheiro que está aqui. Quer dizer, não cuidar de 1.000 e poucos uniformes, passar uma desinformação como aquela, é mostrar que não tem um rigor sobre isso. Para concluir, se for lá na Câmara, qual que é o papel do vereador? Nós temos uma Estela que faz um outro trabalho, mas qual que é o papel do vereador do município? É fazer fiscalização. Não é esse o papel central do legislar e fiscalizar. Mas fiscalizar. E quando você faz uma fiscalização que não vem de agora, você pega desde o começo, que você pede informação disso, não vem. Você pede informação daquilo, não vem. Vem travada. Isso vai criando um clima na Câmara, que hoje a Câmara Municipal é muito difícil você fazer um acordo ali para se aprovar alguma coisa. Quando você vem e vem com um projeto maior, você pega o projeto, por exemplo, da concessão. Olha, eu que sou do setor progressista, que a gente tem uma posição contra a concessão, contra entregar para a iniciativa privada ou para os grandes fundos, como pega o Banespa, a Sabesp, foi privatizada. Quem está comprando agora? O Paulo Guedes, o fundo do Paulo Guedes. Aqui, qual fundo que vai pegar isso aqui? A gente não sabe, né, que está nessa discussão. Mas se você pega lá na Câmara, majoritariamente, os vereadores são contra. Por ideologia. E estão votando contra, estão discutindo contra. Por quê? Porque falta de debate. Então, essa política de falta de debate, aí nós estamos falando, ele estava falando da recomposição para as eleições do ano que vem, desse ano, para a administração a partir do ano que vem. Eu acho que o Bauru vai ter que refletir muito, Café, porque eu acho que nós vamos ter que recompor a sociedade bauruense. Se a gente não fizer uma recomposição e unificar minimamente a cidade aqui, Bauru vai perder mais 4 anos. Sim. A última vez que eu estive aqui, que a gente estava discutindo, você usou uma frase, né? Eu queria agradecer a prefeita Sueli Rocinho. Que juntou todo mundo do lado. Está juntando. Eu acho que esse é o espírito hoje, que eu acho que o Bauru vai ter que retomar uma unidade mínima
que não interessa mais se é esquerda, direita, centro, mas se você não tiver um mínimo de unidade aqui, Bauru vai ser esgarçado por mais 4 anos. O que me incomoda muito, quem trabalha com planejamento, e aqui não é com a Suelen, mas com todos que passaram, você não tem nenhuma meta de onde você está para onde você quer chegar. Essa é a grande questão, né? Empresa que não tem indicador de desempenho, empresa que não olha a sua visão de futuro, e a gente tem sempre aquela visão de que os 2 primeiros anos eu tento fazer o que é possível, nos últimos 2 eu fico fazendo só para tentar me reeleger, mas eu não sei na onde nossa cidade vai chegar. E o que é pior, os atores da cidade ou estão omissos ou não estão convidados, estão paralisados. Essa história da estação de tratamento de esgoto é um emblemático. Eu vou insistir sempre aqui. Quando foi constituir o fundo, a sociedade foi chamada. Você tinha ali um contrário e tal, mas a maioria disse, puxa, esse negócio é bom, se a gente... Posso fazer observação? Claro. Quem era o prefeito? Era o Tugan Gerami. Que de origem progressista, ou seja... Chamou ali, o Clemente fez o meio de campo, eu era inclusive presidente da Associação Comercial na época, nós demos o aval, eu fui o primeiro presidente dessa comissão, inclusive fiscalizando o uso do dinheiro, e eu pergunto, nenhum desses membros foi chamado para nada agora, nada, num projeto que está chegando em 3,5 bilhões de reais. Não seria muito mais fácil a sociedade, as universidades opinar? Nós estamos falando de taxa de retorno, nós estamos falando prazo de retorno, nós estamos falando de tarifa pública. Meu Deus do céu, por que essa coisa de não abrir para o diálogo, né? Impressionante. Isso não precisa ser progressista, é lógico isso do político, né? Mas infelizmente não é o que temos. Agora, Kleber, diante desse quadro todo e esse embate que está tendo, inclusive na Câmara, nós temos aí, obviamente, uma construção e desconstrução de imagem. Você entende que tudo isso que está acontecendo é subsídio suficiente para que para aqueles que não estão acompanhando esse debate possam enxergar? Pode ser um material utilizado nas eleições? Tem algum efeito prático para esse gosto da população? Ou ainda nós temos uma parte da população que, se passou asfalto, está tudo bem? O que acontece é que de que forma que isso vai chegar para a população de uma maneira geral. Tem que ser tudo bem simplificado, a comunicação tem que ser fácil de entender. Então, essa discussão mais técnica é difícil para a população. Então, ou ela sente, você vê, por exemplo, na economia, está melhorando a macroeconomia. Mas se ele vai no mercado, o arroz está caro. Pronto, é o que vale para ele. Então é ali que ele está vendo, tanto que nesse momento eu vi uma pesquisa que saiu ontem, depois podemos até falar disso. Rapidão. É a pesquisa ontem, o grande problema que está acontecendo no governo Lula de percepção é em função da economia. Então, porque ele chega no mercado, subiu, então a coisa tem que ser bem simples, né? A mesma coisa com essa questão desse projeto da ET. É o seguinte, vai aumentar o esgoto, vai aumentar a água, vai manter o mesmo, vai diminuir, mostra por exemplo de outra cidade, enfim, tem que ser com muita clareza para a população, senão não vai ter impacto. E aí é uma questão de essa oposição saber trabalhar e a situação saber neutralizar. Mas né? São 10 meses de discussão, 10 meses com a Câmara. Na Câmara. Não, discussão não. Foi lá, levaram pronto. Café. Não. Veja, a Câmara, ela pode, a prefeita pede autorização para poder fazer a concessão. Projeto colocado em discussão. E isso pode ser levado a qualquer ator. Eu acho que inclusive tem que avançar mais. Mas a Câmara é o grande ator disso hoje. A Câmara é o grande ator. O projeto está pronto, mas a Câmara vem dando sugestões, sugerindo emendas. A Câmara pode avançar mais nessa discussão. Mas são 10 meses de um assunto que, se você perguntar para qualquer empresário, qualquer comerciante, qualquer industrial de Bauru, qualquer pessoa vai entender o quanto é importante. Mas o modelo... Por que não avançamos na discussão do modelo, então? Porque não há abertura, Purini. A questão toda veja. É assim, uma coisa, o que aconteceu com o projeto de parcerias público-privada da iluminação pública? Você acompanhou? Não, eu não estava na Câmara nessa época. O Zoponi deu uma aula. Início, meio e fim. Ponto. Aprovaram em 2 tempos. Aqui, o projeto diz o seguinte: autorizamos o executivo a conceder. Cafeu, o projeto está colocado. A FIP fez conceder. O projeto. Não é colocado. Não tá. Não tinha projeto de viabilidade. Não tinha projeto de viabilidade do DAI, Purini. O projeto. Perguntei pro Leandro Joaquim aqui. Leandro, vocês analisaram o efeito da saída do esgoto do DAI?
Tá feito. Agora, mas não feito. Foi 10 meses. Mas a discussão, durante os 10 meses avançou em tudo isso, Cafeu. Uma coisa é você trocar a lâmpada, Cafeu. Outra coisa é você fazer uma estação de tratamento de esgoto com a drenagem de uma Nações Unidas. É muito diferente. Retira a drenagem. Agora, mas talvez a drenagem seja tão ou mais importante do que... Porque, veja, quando é que nós vamos ter num universo de 30 anos, mas consegue verba fundo perdido? Esquece, 400 milhões de reais, não tem 10. Eu fui a Brasília e falou, quer 10 milhões a gente arruma, financiado, juro de tanto. E por que não colocar no debate da agora, em vez de conceder agora, aproveitar os atores que estão aí, já que nós esperamos agora? Não, desde agosto, Café. Mas agora que desde agosto. E a questão é a seguinte, eu concordo com você, data travada. Está travada. A Câmara está travada? Está. A pedido de quem? Porque não votou o projeto. É só votar o projeto. Mas é só ela tirar o projeto de urgência. É só votar. Mas só tirar o projeto de urgência. Mas a Câmara aprovou o regime de urgência. Uma urgência de 10 meses. Uma urgência de 10 meses. E que a oposição está segurando. Não é a base quem está segurando. E está segurando porque não quer que aprove. Veja, o que é o Legislativo? O que é a Câmara? Não é um mosaico da sociedade? Hoje a Câmara, qualquer legislativo, nós entendemos o seguinte, ali os representantes das pessoas, é um mosaico, como pensa o Cláudio, como pensa o Cafeu, como pensa o Bizarro, como pensa o Renato, aquilo é um mosaico. Aí porque eu penso diferente dos outros 16, eu vou segurar o projeto? Não, tá errado. Mas é se aquilo é um mosaico da sociedade que foi escolhido... Aí não é parlamento. Mas tudo bem, mas aí é política. Aí é política. Aí é política. Aí a gente esquece o projeto, a importância, e nós vamos discutir política. E é legítimo. A Câmara segurar é legítimo. Eu vou dar a palavra pro Lago, mas eu quero fazer um desafio para você. Quero fazer um desafio para você que é governista. Sem problema. Traz aqui os vereadores da situação para eles me explicarem o projeto de tratamento de esgoto. Eu tentei tirar isso deles aqui, ninguém sabe uma linha. Eu defendo que inclusive deva ser, mas independente de saber ou não, a Câmara tem 17 vereadores que foram eleitos para isso. Se eles sabem ou não, você deve perguntar a eles. Agora, eu sei, eu vi, eu conheço, e eu aqui não tenho procuração para defender vereador. Eu estou dizendo só de uma discussão que eu acho que ela é um pouco mal colocada quando se fala que ninguém teve acesso. São 10 meses discutindo. São 10 meses. Agora, a Câmara, e eu respeito a Câmara, e todo mundo tem direito de segurar o projeto. Se o cara entende que não... Agora, o que nós precisamos avaliar é o seguinte, para destravar, nós precisamos avançar na votação. Sim, não sei se aprova, se não aprova. O Café me permite que... Claro, vamos finalizar aqui. Você só está confirmando a tese que eu falei do governo ser centralizador e autoritário. Porque se a gente for pegar, você está colocando um fato real, um fato agora. Mas vamos pegar a história. A ETA estava sendo feita por uma atitude da prefeita, sem discutir também... Ela suspendeu. Que está na polícia. A polícia está investigando. Não. O Ministério Público tem um TAC de 60 milhões de reais. Polícia, Cláudio. Polícia. Está investigando. Investigando? Claro. A obra. Mas todo o processo. Está investigando, inclusive, porque foi suspensa. Foi processo. Mas está no Ministério Público. Não é porque foi suspensa, não. Mas, inclusive, porque foi suspensa. O projeto nasceu errado. Bom, ele nasceu, mas ele estava andando. Ela suspende. Vai lá ver. Nós estamos falando de método, certo? Sim. Ela pega e suspende. Okay. Bom, suspendeu. É a forma. Bom, forma. Autoritarismo. Bom, aí qual que seria o próximo passo? Fazer uma nova licitação? Esse era o normal da história. 2 anos. Aí, com 2 anos depois, ela joga o processo na Câmara. O que o Café está falando aqui é que você está pedindo uma autorização para conceder sem ter o projeto vinculado. Exatamente. No projeto vinculado, se eu perguntar para você aqui... Mas não é uma PPP, não tem como vincular, mas o projeto é público. Ou seja, você está pedindo autorização... Tem lá uma emenda para seguir, inclusive, o projeto da FIP. É o que é chamado... Então, essa que é o método, Purini, que nós consideramos. Se você tivesse chamado, nós vamos fazer uma concessão, nós achamos que a melhor coisa é a concessão. Vem aqui, qual é o melhor modelo? Como nós vamos fazer? Mas é o que está sendo discutido, Cláudio. O que foi feito foi imposto da Câmara, de cima para baixo. Sem o mínimo discussão, nem com o setor da sociedade. Está sendo discutido. Se me permite, só para... É usado muito o argumento, assim como o do calçadão, precisa mexer, todo mundo concorda. A forma que está errado. É isso aí. Precisa fazer o tratamento de esgoto? É claro que precisa, ninguém é contra. Não, nós estamos brigando para que tenha. Agora, a forma como é feita que é o problema. É a questão de avaliar, né? É a questão de avaliar a forma, né? Então, uma consequência desse modelo... Agora, a Câmara é o grande local onde as discussões ocorrem. Mas se você eu faz... já vi o projeto. Agora, se você faz... O papel do vereador que está lá da oposição é fazer o quê? Fiscalizar e aprimorar. Esse é o papel dele. Agora, como você vai com o autoritarismo, a tendência é que eles ganhem mais adeptos.
E é o que está acontecendo. Isso aí, então, é essa discussão. Como você vai... Os adeptos são os de sempre. Porque quando a gente os adeptos são os de sempre. Como a gente estava discutindo aqui agora há pouco, a rede social, seja quem for que vem com muito autoritarismo, você tem uma reação contrária. Isso Cláudio, mas e faz parte da democracia. Os adeptos, né, os adeptos são sempre aqueles que são colocados mais... Como os citacionistas são sempre os mesmos. Natural, exato. Mas, por isso, quem é que decide? A Câmara. A Câmara decide. Tá, mas quem está travando é o pedido de urgência, trabalhado pela sua Sueli Rosim e validado pela base aliada. São 10 meses. 13 votos, a base aliada tem 9. Então tem vereadores da oposição que votaram também. A mesa entrou na justiça para validar com 9? 9 é a votação da concessão. Da concessão. Né? Talvez a forma, mas ainda bem que a Câmara hoje sabe o que fazer. Quantas vezes a prefeita foi na Câmara discutir isso? Quantas vezes ela foi na Câmara discutir isso? Mas a equipe dela toda vai. Mas chega lá, eu preciso falar com a prefeita. Ainda bem que a Câmara hoje sabe qual é o quórum de votação. Sob risco de levar uma ação depois da prefeita e ter que refazer uma decisão e passar uma vergonha histórica. Estouramos o tempo, comemoramos o 100, vamos voltar ao tema. Né? Dá uns 3 programas. Nós vamos conversar até os 150. O objetivo era esse mesmo. Muito bom. Se a gente tivesse começado pela aqui já estava melhor. Nossa senhora, acho que já estava melhor. Saía com a solução ou saía brigado todo mundo. Muito bem. Furiri, obrigado pela sua presença. E segue aí. Vida que segue. Vamos em frente. Lago, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Café. Obrigado, Bizarra. Kleber, um abraço para você, até a próxima. Para você também e a todos os amigos que nos acompanham. Até segunda-feira, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.